Ítalo tinha pedido a TH que falasse com o índio e ameaçasse uma mulher que falou mal dele numa rede social. Porque tu é um caba sem futuro, tu ainda vai pagar o que tu faz com essas crianças. Que tu fica fazendo esses meninos fazer teatro de briga, de namoro. É uma prostituição, bebendo. Miguel hoje aí, olha o menino como tá. A Raira beba, dizendo que Miguel vai beber. Gente, vocês estão cegos. Toda essa história do Ítalo Santos que a gente tá cansado de escutar aqui na internet, a cada dia que passa vai se descobrindo mais coisas, tá? E a gente vai entendendo que o que começou ali nas redes sociais vai indo para um caminho muito mais sombrio, envolvendo então polícia, política, dinheiro, armas, negócio de doido, cara. Negócio de doido. Foi assim, né, com o Ítalo Santos, né, o ponto de virada de tudo foi o vídeo do Felca, que a gente já falou, né, sobre a adultização de menores, que acabou colocando os holofotes ali no Ítalo Santos, né. O tema acabou saindo do YouTube, acabou invadindo o noticiário e entrou para o Congresso. Dias depois, o Ítalo e o marido, o Israel, vocês já sabem, né, foram presos preventivamente em Carapicuíba, no interior de São Paulo. As acusações, né, a gente está cansado de escutar também: exploração sexual, exploração econômica de menores, tráfico de pessoas, trabalho infantil irregular e, segundo decisões aí, né, houve destruição de provas e tentativa de intimidação de testemunhas. Por isso a prisão preventiva, até porque também havia-se a suspeita de que ele poderia, meter o pé junto com o marido dele, né? E aí, no dia 19 de agosto de 2025, o STJ manteve a prisão do casal, né? E aí, para o ministro Rogério Chiet Cruz, a medida estava fundamentada porque havia risco concreto aí às investigações. A essa altura, o caso já tinha virado manchete nacional, símbolo do debate aí sobre os limites e responsabilidades aí no ambiente digital. Só que a peça que faltava para conectar o Ítalo Santos, né, esse mundo dos influenciadores com o crime organizado, apareceu agora, tá? Numa nova reportagem aí do Fantástico, que foi pro ar ontem, inclusive, acabou revelando ali um mosaico ali de imagens, áudios e conversas que mostram TH Joias, deputado estadual, Ourives famoso, né? Ourives é aquela pessoa que lida com joias, conserta, enfim, né? E, segundo as investigações, facilitador do crime, ombro a ombro com chefes do tráfico, frequentando bailes, exibindo dinheiro, negociando armas e até mediando intimidações. É isso mesmo, cara. De acordo com a reportagem, Ítalo Santos pediu para que TH intermediasse ali com algum outro criminoso de alta periculosidade, intimidações a pessoas que o criticavam na internet. E aí isso nos traz um alerta sobre aquele caso da Nalva. Vocês lembram? A Nalva Araújo, que era uma cabeleireira, que tinha um contato muito próximo com o Ítalo e com a pastora lá do Pix. E aí ela começou a relatar, ela teve um problema lá com o Mega Hair que não foi pago, aí ela começou a explanar o Ítalo. Falou inclusive de crianças, que ia começar a contar as coisas que acontecia lá. E aí, no final das contas, por conta da grande influência do Ítalo Santos na cidade, ela acabou perdendo todos os clientes dela, acabou entrando em falência e ela acabou, no final, tirou a própria vida, tá? Então, liga até o alerta aí, será que essas intimidações têm a ver com Nalva também? Não sei, né? Pode ser. Bom, então hoje a gente vai tentar entender tudo, tá? Como o caso começou, por que o Ítalo foi preso ali e o que mudou com as revelações do Fantástico aí, que conectam o influenciador ao TH Joias, né, e ao Índio do Lixão, tá? O nome dos caras, né? Tava lá em festinha junto com o Ítalo, os dois, tá? A gente vai entender tudo isso. Sou Marcelo Milos e depois a vinheta de conta. Quando o vídeo do Felca viralizou, né, sobre adultização, né, acabou sendo essa a palavra aí do momento, né? O debate acabou ultrapassando bolhas, chegou a artistas e influenciadores, chegou a parlamentares e acabou pressionando as autoridades a acelerar investigações que já aconteciam em ministérios públicos e delegacias, né, sobretudo aí na Paraíba, onde
tramitaram aí pedidos que culminaram na prisão do Ítalo. Bom, paralelamente ao caso do Ítalo, outra operação da PF, mais a Polícia Civil do Rio de Janeiro, mais o MP, mirou em chefes do tráfico no Rio, chefes do Comando Vermelho, tá? E achou então TH Joias no centro disso tudo. Segundo as apurações, ele não apenas lavava dinheiro e ostentava fortunas, como também negociava armas e equipamentos para fortalecer o poder bélico das facções, incluindo o Comando Vermelho. Do Rio. A Polícia Federal verificou que ele não só fazia negócios com o Comando Vermelho, mas também fez com as outras facções do Rio de Janeiro, as rivais, TCP e ADA. São muitos flagrantes em que TH ostenta pilhas de dólares e de reais. Esta foto em que ele aparece deitado numa cama forrada de dinheiro ajuda a definir o deputado estadual. A matéria mostra o TH como uma espécie de ponte. Por fora, um parlamentar que discursava sobre segurança pública, afinal de contas era um deputado, né? E por dentro, um sujeito que sentava à mesa com quem controla o comércio de drogas e armas em áreas como o Complexo do Alemão. É ali que entram então nomes como Luciano Martiniano, o Pezão, apontado como liderança na região, e Gabriel Dias de Oliveira, o Índio do Lixão, considerado um dos chefes do CV na Penha. Quem que era chegado desses caras? Ítalo Santos, com festinha, Ítalo falando de deputado na casa dele, coisa e tal. O negócio é muito mais embaixo, cara, muito mais embaixo, olha. Gabriel Dias de Oliveira, o traficante conhecido como Índio do Lixão. Aqui, Índio mostra orgulho da vida criminosa. Tô no crime, cara, 15 anos, tirei 2 anos preso. Eu me dou com os montes da facção, cara. O movimento dinheiro do homem mais procurado do Comando Vermelho. O homem mais procurado do Comando Vermelho também é amigo de TH Joias. Ele é Luciano Martiniano da Silva, o Pezão, que comanda todo o comércio de drogas e armas no Complexo do Alemão. Bom, para entender quem é o TH Joias, a reportagem acaba voltando ao passado. Ourives, desde adolescente, ele ganhou fama vendendo peças para traficantes e celebridades, transitando ali entre o luxo ostentatório e o submundo. Na vida pública, ele acabou se elegendo depois como suplente, e assumiu ali a cadeira em 2024. Nas investigações atuais, ele é acusado de intermediar diretamente a compra e venda de drogas, armas e aparelhos antidrones, além de mobilizar policiais e agentes para vazar operações, aliviar o policiamento em áreas de interesse do crime. Então você vê que esse arrombado ele conseguia mexer por dentro do sistema para facilitar o tráfico. Diego Raimundo de Oliveira Santos, o TH Joias, começou ainda adolescente como ourives, o mesmo ofício do pai. TH ganhou fama e fortuna vendendo suas peças de ouro e diamantes para traficantes e também enfeitando gente muito famosa, incluindo Manuel Pereira, o Paulista, terceiro homem mais importante na cúpula da facção. Segundo a Polícia Federal, os vídeos e fotos encontrados nos celulares de TH e seus comparsas mostram que ele fazia a intermediação entre os contrabandistas de fuzis, fortalecendo o poder de guerra dos traficantes. Então vocês veem, cara, a gente viu agora recentemente como o esquema sofisticado do PCC para lavagem de dinheiro e operando em grandes fintechs ali na Faria Lima, um esquema totalmente sofisticado, e agora a gente vê ali o CV também, que a galera até fala, o CV é um pouco menos organizado, mas parece que não é tanto também, com tentáculos dentro da política para poder facilitar o tráfico de drogas. Cara, parece que o Brasil é uma grande série de comédia que não deu certo, cara, porque puta merda. Bom, é aqui que o caso do Ítalo volta com força. Segundo o Fantástico, o Índio do Lixão, ele aparece em conversa relacionada a Ítalo, a Ítalo Santos, e ele teria sido acionado aí por meio do TH Joias, para poder intimidar uma mulher que o criticou, nas redes sociais. A frase é explícita.
né, ó, e aí ele fala o seguinte, ó, eu estou mandando apagar tudo. Bom, é o modus operandi da intimidação, né? O documento vira bilhete, o bilhete vira recado e o recado vira silêncio. Uma das conversas dele é com o influenciador Ítalo Santos, preso acusado de exploração sexual de menores e tráfico de pessoas. Ítalo tinha pedido a TH que falasse com o índio e ameaçasse uma mulher que falou mal dele numa rede social. Índio responde: eu estou mandando apagar tudo. Então repara como as pontas se amarraram, né? O Ítalo ele é preso por acusações ligadas à exploração de menores, com decisões que apontam tentativas de obstrução, né, da justiça. O TH Joias ele é apresentado como nó logístico do crime, né? Armas, dinheiro, antidrone, conexões com chefes e políticos. O índio do lixão, o homem aí do CV, ele aparece operando e intermediando, inclusive nos episódios que tangenciam o universo do influenciador. Ficou comprovada a participação dele num esquema criminoso de lavagem de dinheiro, cooptação de policiais corruptos para obtenção de informações privilegiadas acerca de operações policiais, e também ele fazia a intermediação de venda de fuzis, munições e drogas para facções criminosas aqui do estado do Rio de Janeiro. Bom, e segundo a apuração aí, né, o TH ele usava o mandato para acessar informações privilegiadas de operações policiais e repassá-las às facções. Simples assim, né? Além disso, ele aparelhava cargos também. Então ele nomeava outras pessoas ligadas ao Comando Vermelho para poder participar ali da política, né? E ele importava equipamento antidrone, que é proibido, né? Não se pode ter um equipamento desse aqui no país, para poder derrubar justamente os drones da polícia, quando a polícia usava para investigar ali o tráfico, né? Enfraquecendo a inteligência ali dentro do campo. Um dos assessores de TH era Luiz Eduardo Cunha Gonçalves, o Dudu, que também foi preso na operação. A polícia aponta que, além das drogas e das armas, Dudu ajudou a importar pelo menos 8 vezes equipamentos antidrone, proibidos por lei. E, de acordo com a denúncia, os equipamentos foram usados durante o exercício do mandato de TH. Nesta reunião com o secretário de Segurança Pública, o deputado é uma das autoridades presentes. O assunto é justamente a dificuldade do uso de drones durante as operações policiais, que põe as equipes em risco. E no núcleo político, a reportagem acaba citando também o ex-secretário Alessandro Carracena como uma peça que aliviava o policiamento em certas áreas, trocando o batalhão de choque por equipes comuns, né, policiais militares comuns, sempre em benefício da organização criminosa. Do lado institucional, a justiça manteve a prisão de TH nos últimos dias, tá? Inclusive o TH ele já tinha sido preso em outra ocasião, aí soltaram, né? Agora está preso de novo. O próprio diz aí que vai ser solto logo menos, né? E enfim, não dá pra gente também ter tanta fé assim de que ele vai continuar preso, né? Bom, partindo aí para o lado partidário, né, o MDB, que é onde o TH fazia parte, né, o partido, expulsou o deputado após a operação e a Alerj recompôs ali a sua vaga com o retorno de Rafael Pisciani ao mandato, né? O movimento que, na prática, tirou o mandato de TH. TH e os outros 14 presos estão no complexo de Bangu. Diego foi expulso do MDB. Depois da operação, o governador do Rio, Cláudio Castro, exonerou o secretário Rafael Pisciani para que ele voltasse à Assembleia. Assim, TH Joias continua como suplente, mas perdeu o mandato de deputado. Tranquilo, arrogante, ele tinha a certeza de que a Assembleia Legislativa ia beneficiá-lo. Agora conecta isso ao caso do Ítalo, quando a Justiça Paraibana e o STJ apontam os riscos à investigação, né? Não é sobre um influenciador com milhões de seguidores, né? É sobre uma rede de trânsito, de favores, né, e capilaridade que cruzam a internet, política, facção. O Fantástico expõe aí que a blindagem pode ter sido terceirizada, né? Se alguém criticava, entrava a máquina da intimidação. É por isso que prisões preventivas e bloqueios são mantidos, né, para poder neutralizar essa engrenagem aí que tenta calar e limpar rastros. E enquanto isso, o Ítalo segue preso,
tá? Decisões judiciais foram ali negando habeas corpus, mantendo a preventiva, inclusive depois de tentativa da defesa de trocar por tornozeleira eletrônica, né? A cronologia oficial é clara, né? E a repercussão pública só aumentou depois dessa reportagem. E de novo, né? Toda essa história da ligação do Ítalo com o TH me faz pensar em algo, né? Será que aquela mulher, né, que o Ítalo mandou ameaçar, que vocês viram aí na reportagem, não era a Nalva Araújo? Será? Fica a pergunta aí, né? Para refrescar a memória, como eu já disse, a Nalva ela era uma cabeleireira, né? E ela tinha uma relação muito próxima com o Ítalo, com a chamada pastora do Pix, né? Enfim. E aí o problema começou por conta de um produto lá, de um mega hair que ela vendeu, não recebeu, enfim, deu um rolo lá tremendo, né? E a partir daí a situação virou uma bola de neve. A Nalva ela começou a ameaçar, expor certas coisas do Ítalo, inclusive envolvendo crianças, ela fala isso, tá? A boca aqui pra falar da tua vida. Eu amanheço o dia nessa live falando de tu. Porque tu é um caba sem futuro. Tu ainda vai pagar o que tu faz com essas crianças. Que tu fica fazendo esses meninos fazer teatro de briga, de namoro. É uma prostituição, bebendo. Miguel hoje aí, olha o menino como tá. A Raira beba, dizendo que Miguel vai beber. Gente, vocês estão cegos. Cadê a sanidade de vocês? E aí, isso muitos meses atrás, antes de Felca e tudo, ela já falava isso. E aí foi quando, de repente, ela passou a ser perseguida, né? Como o Ítalo era quase que o prefeito da cidade ali, né? Todas as clientes dela pararam de ir nela, só as mais fiéis mesmo, né? E aí ela acabou falindo, se endividou, daí no fim das contas acabou tirando a própria vida, porque não aguentou a pressão, né? Então aí, quando a gente conecta as peças, essa história toda, né, pra mim, pelo menos, começa a fazer mais sentido. Será que tem ligação? Quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo.